E salve dev, seja bem-vindo para mais uma aula aqui no canal. E hoje eu vou trazer para você uma continuação da nossa aula de configuração da biblioteca de gerenciamento de formulários para React, a React Hook Form. E nessa aula a gente vai aprender a como estender essa biblioteca utilizando as validações do Zod. Na última aula, se você não viu, eu vou deixar o link dela aqui em algum lugar da tela. Eu acho que é aqui no canto, lá pro canto. Mas vai estar aí e qualquer coisa eu deixo nos comentários também ou na descrição. O que a gente fez foi criar esse formulário aqui e gerenciar ele com o React Hook Form. Se você não conhece essa biblioteca, vou falar só um pouquinho rapidinho dela. Ela é uma biblioteca para gerenciamento de formulários no React e a principal função dela é fazer com que o seu formulário ele seja performático e ele não fique causando re-renders na tela sem necessidade. O que seria um re-render na tela? Cada vez que eu digito, por exemplo, uma letra aqui no meu formulário, ele re-renderize todos os componentes. Para isso, ela usa um método que é o useRef, ou método de ref, e esse método, né, eu posso explicar se vocês quiserem aqui também, mas isso fica para um outro vídeo. Ele utiliza uma função onde ele referencia um valor dentro do React sem ter que atualizar esse valor a cada alteração. Né? No caso, não sem ter que atualizar, mas sem ter que re-renderizar ele. A gente criou esse type input aqui para dizer quais campos que o nosso formulário vai ter. Então, ele tem um input do tipo name, ele tem um input de e-mail, ele tem um input de password e um select que eu coloquei aqui para mostrar também como utilizar ele em selects e outros campos, né, que não sejam só do tipo de texto. A gente fez a integração aqui com o UseForm, a gente criou aqui o nosso handle submit para pegar os dados desse formulário e aqui a gente registrou e validou, né, fez algumas validações nesse formulário. Validações bem simples do tipo o nome é requerido, né, ele é obrigatório. O e-mail, ele é obrigatório e ele precisa ter pelo menos um arroba. O select, a gente não chegou a fazer uma validação de fato para ele. O password, ele precisa ser obrigatório, ele precisa ter no mínimo 3 caracteres e ele precisa ter no máximo 3 caracteres. Vamos implementar o Zod aqui e vamos melhorar esse cara. Vamos deixar ele de uma forma onde a gente consegue validar mais coisas e de uma forma mais simples. Então, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa instalar o Zod. Então, deixa eu puxar aqui a documentação dele. Aqui você pode acessar o zod.dev, vir aqui em documentação e aqui embaixo ó, a gente tem instalação. A gente tem aqui a instalação dele, né, no npm, yarn, ban e pnpm. Vou utilizar o yarn aqui, então vou copiar o yarn add zod. Vou parar o meu servidor aqui. Muito importante, galera, sempre que vocês forem instalar uma dependência nova, evita fazer isso com o servidor rodando, tá? Para o servidor, faz a instalação, reinicia o servidor. Não é sempre, mas pode dar problema, né? Pode dar cache, pode acontecer alguma coisa ali que vai te dar um probleminha que você não vai, não é que você não vai conseguir resolver. Você pode demorar a entender que era só reiniciar o servidor, saca? Então, assim, para o servidor, instala e depois volta ao servidor. E a gente precisa também, além do Zod, que já foi instalado aqui, a gente precisa também dos resolvers do React Hookform, já que a gente está usando essa biblioteca. Então aqui ele fala npm install @hookform/resolvers. Vou copiar esse só, o hookform/resolvers. Vou fechar esses carinhas aqui agora. E vou fazer aqui ó, o yarn add hookform/resolvers. Você pode utilizar o npm, pode utilizar o pnpm, o yarn, tá? Pode ficar à vontade para instalar de acordo com a lib que você quiser, né? Com o gerenciador de pacotes que você estiver utilizando. Bom, já instalado aqui, vou rodar o yarn dev de novo para voltar a rodar o meu servidor. Agora, com o Hookform Resolvers e com os Zod instalados, vamos partir aqui para alterar o nosso código para a gente poder fazer a integração com o Zod. Primeira coisa que a gente precisa é criar um form schema do Zod. Então, no caso, a gente não vai precisar mais desse type aqui. Então, eu posso deletar esse type, ele vai dar alguns erros no código aqui mesmo, não tem problema, mas vou criar uma constante, um const form schema é igual a z do Zod, ou seja, aqui ó, ele já deu aqui ó, deixa eu dar um Ctrl mais aqui, ele já deu aqui ó, a opção de importar o Zod no Z, então vou importar ele aqui, então z.object, vou abrir e fechar aqui os parâmetros, porque ele é uma função, e vou colocar um ponto e vírgula no final. Essa função, ela recebe um objeto como parâmetro. Nesse parâmetro aqui, a gente vai definir os inputs que a gente tem no nosso formulário. Então, eu tenho, por exemplo, input de name. Então, esse input de name, eu tenho aqui o z_pom, então toda validação do Zod que a gente utilizar, a gente vai sempre colocar esse z_pom e definir o que ela é. Então, por exemplo, ela é uma string, né? Esse campo name, ele vai aceitar uma string, então z.string, aí esse string aqui é uma função, e a gente pode concatenar funções, então z.string, porque eu quero que seja uma string, ponto min, por exemplo, porque eu quero que ela tenha no mínimo 3 caracteres. Então ela começou a digitar o nome, ela tem que digitar pelo menos 3 caracteres para esse campo ser válido. Então, por exemplo, aí o nome Ana, né? ANA.
já seria um nome válido. Agora, se ela colocar, por exemplo, só A ou AN, não seria válido. Coloca uma vírgula, vamos para o próximo, vou validar o nosso e-mail. Então, eu coloco aqui e-mail, dois pontos, aí ele vai ser um z.string, porque eu quero que o e-mail também seja uma string, ponto e-mail. Daqui, ele já vai fazer a validação se ele é um e-mail válido, se ele contém um arroba. Então, esse carinha aqui, ó, posso tirar ele daqui, ó, já validamos o nosso name e já validamos o nosso e-mail. Então, posso tirar todo esse carinha aqui também, ó. Então, a gente não está fazendo mais a validação direto pelo React Hook Form. A gente está fazendo a validação agora pelo Zod. Depois a gente tem o nosso select, vou colocar aqui o select. O nosso select, eu quero que ele valide só se ele é uma string, z.string. Aí aqui, galera, tem um pulo do gato, tá? Por enquanto eu não vou mostrar, mas quando eu estiver mostrando aqui o resultado, eu vou falar para vocês. Que é uma coisinha que eu não gosto muito do Zod, né? O Yup, que é outra biblioteca de validação bem parecida com a Zod, ele trata isso de uma forma diferente. Eu vou trazer o Yup aqui também para vocês verem, mas o Zod eu não gosto muito disso e eu vou falar já já para vocês o que é. Então, validei aqui se ele é uma string, o nosso select. Então, vou tirar aqui o nosso select, ele já não tinha validação aqui, então, beleza? E por fim, o nosso password. Vou tirar a validação dele aqui, mas lembrando que ele é no mínimo 3 caracteres e no máximo 6 caracteres. Então, vamos lá. Aqui o nosso password. Então, z.string, porque ele vai ser uma string também. Só que aqui ele vai receber um min 3, né, porque ele é mínimo 3 caracteres, e um max de 6 caracteres. Beleza, essa daqui é a nossa validação do nosso formulário. E onde que a gente usa esse form schema que é agora? A gente precisa integrar aqui da mesma forma que a gente tinha integrado nosso type input, a gente tem que integrar o aqui ele no useform. E então eu vou remover aqui, mas a gente simplesmente não vai passar form schema aqui. O Zod, para integrar aqui com o useform, ele tem um métodozinho um pouquinho diferente, que a gente vai usar um métodozinho dele, que é o z.infer. Esse z.infer aqui, ele vai inferir uma tipagem de alguma coisa no useform. Como a gente não criou uma tipagem nativa do TypeScript, a gente criou, na verdade, foi uma constante chamada form schema, a gente precisa inferir o tipo dessa constante dentro do useform. Então, como que a gente infere um tipo? Porque ela, de fato, não é um tipo, mas a gente quer inferir ele como se fosse. Então, z.infer typeof form schema. Aí agora aqui, ó, olha só, nosso typeof form schema, olha o que ele pega pra gente. Name, ele já sabe que é um z, né, do tipo z.zodstring, o e-mail é do tipo z.zodstring e assim por diante. E ele faz esse paranauê todo automaticamente pra gente. E daí o nosso useform vai receber isso e vai entender que agora o tipo dele é esse aqui, name, e-mail, select, password, assim como a gente tinha lá no TypeScript. Agora aqui, ó, também está dando erro, porque a gente usava aqui no onSubmitForm, na nossa função de submit do nosso formulário, que pega os dados, a gente estava falando aqui que ele ia retornar um tipo do tipo submitHandler inputs. Então a gente vai tirar isso daqui, ela vai passar a dar erro aqui no data, falando que o data é implícito como n, e a gente vai pegar e fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar o zinfer, typeof, form schema, e vamos copiar ele aqui para tipar o nosso data, ó. Agora o nosso data também vai receber essa mesma tipagem, olha só. Agora data sabe que vai receber um name, um e-mail, um select e um password, todos do tipo string. E agora só falta fazer uma outra coisinha, que é, vou tirar o default values aqui, porque a gente não vai precisar mais dele, tá? A gente já viu ele na aula passada. Vou deixar meu formulário retornando aqui só os itens vazios. Vou criar, para não ficar aqui opção 1, eu vou criar aqui também, ó, uma opção que é selecione, uma opção vazia, geralmente é feito dessa forma, e vamos colocar aqui, ó, selecione uma opção. Beleza, selecione uma opção e essa opção é vazia. E agora eu preciso colocar esse form schema aqui integrado com o useform. Ele não integra só dessa forma aqui, tá? Agora a gente só está passando o que o useform vai receber, mas para integrar esse cara aqui, agora no lugar do useform, eu preciso colocar aqui, ó, resolver, dois pontos, Zod resolver, lá do hookform resolvers que a gente baixou, lembra? Então ele importou aqui, ó, Zod resolver do hookform resolvers Zod. E eu preciso passar para esse cara aqui qual que é o form schema que ele vai fazer, que ele vai integrar. Então é o nosso form schema. Agora sim, a gente tem integrado certinho a biblioteca do Zod junto com a biblioteca do useform, né, do React Hookform. Então vou deletar aquilo ali que a gente não está usando mais. E ela já está integrada. Se eu tentar enviar aqui, ó, você pode ver
que deu erro. Só que esse erro aqui, ó, informe o nome do usuário, e-mail inválido, a senha precisa ter entre 3 e 6 caracteres, é uma mensagem genérica que a gente está colocando aqui. Porque ele continua realmente validando se dentro do e-mail aqui, né, se dentro de erros tem um erro de e-mail, se dentro de erros tem um erro de nome, mas ele não está passando uma mensagem que o Zod passa. Tá, tem problema isso? Não tem problema. Se a gente quiser passar uma mensagem personalizada aqui, a gente pode fazer isso. Só que tem um jeito melhor de fazer isso pela própria biblioteca do Zod. Então, o que eu vou fazer? Aqui em errors.name, por exemplo, eu posso pegar agora a mensagem que o Zod está passando para a gente. Se eu abrir e fechar chaves aqui, ó, e pegar errors.name.message, olha só, a gente tem o message, o ref, root, type e types. Se eu pegar o message aqui, olha só o que ele vai fazer. String deve conter pelo menos 3 caracteres, tá vendo? Só que a mensagem está em inglês. Ok, a gente já vai resolver isso. Vamos fazer só essa alteração aqui para os outros campos. Então aqui de e-mail, então a gente vai pegar aqui, em vez de name, vai ser e-mail. Então errors.email.message. Vamos fazer isso aqui também para o nosso select, que não tinha. Então vamos colocar aqui errors.select. Vai ser esses dois aqui, .message. O password aqui vai ser só errors.password.message. Errors.password.message. E olha só, se eu enviar de novo, tá validando todo mundo, menos o select. Lembra que eu falei que o Zod tinha um probleminha que eu não curtia? E tá validando tudo em inglês. Vamos primeiro resolver o problema do select. Por que ele não tá validando se eu coloquei que o select aqui tem que ser uma string? Ele tem que ser uma string. O Zod considera que uma string vazia ainda é uma string. Então, tem algumas formas de resolver isso. Eu poderia colocar, por exemplo, um min1 aqui, para falar que ele precisa ter no mínimo um caráter. Aí iria funcionar, mas a mensagem ia ser um pouquinho estranha, né? Mas a gente consegue arrumar essa mensagem. Como existe uma outra forma também, que é fazendo da seguinte forma. Eu coloco aqui depois do string um trim. Esse trim ele vai remover espaços em brancos antes e depois de uma string. Então, por exemplo, se o nome aqui tivesse um espaço em branco, Felipe, e um espaço em branco, ele iria remover esse espaço em branco e esse espaço em branco. E aí a gente coloca aqui um refine e fala que esse refine aqui eu quero pegar o value e desse value eu quero comparar se ele é um value diferente de uma string vazia. Quando eu faço isso, aí o Zod vai entender que eu não posso ter uma string vazia como valor, né? Um valor de string vazia não é um valor, vamos dizer assim. Então, se eu salvar aqui, ó, aí ele já muda a mensagem. Input inválido. Tem essas duas formas de fazer, você pode escolher qual que você gosta ou qual que você quer usar. Eu prefiro essa daqui, ó, porque se eu fizer isso ali em cima, por exemplo, no name, né, vamos supor que eu não quero que ele tenha no mínimo 3 caracteres, eu só quero que ele seja obrigatório. Se eu fizer isso aqui, ó, tentar enviar, deixa eu tirar, tentar enviar, ele vai falar input inválido. Se eu der só um espaço aqui, ele ainda vai falar que o input é inválido, porque eu só dei um espaço, não é de fato um nome. Se ele for no mínimo um caráter, igual que era a primeira opção que eu falei, e novamente eu der só um espaço aqui, ele passa como um input válido, entendeu? Então, por isso que eu prefiro a ideia do trim com refine, diferente de um input vazio. Então, vamos manter dessa forma aqui, porque no caso nosso nome precisa ter 3 caracteres e o nosso select ele precisa ter alguma coisa selecionada. Então, tá validando todo mundo bonitinho agora. E como que a gente faz para alterar a mensagem de erro, já que ela está em inglês? Essas funções aqui que definem, por exemplo, um caráter mínimo, um e-mail, o trim ou refine, esses caras, eles têm um segundo parâmetro que a gente pode passar aqui, que a gente pode passar ele de duas formas. A primeira forma é passar o parâmetro direto, ou seja, passar uma string aqui e digitar nome é obrigatório. Se eu salvar aqui, ó, e enviar de novo, olha só, a mensagem mudou. Nome é obrigatório. Então agora eu estou passando qual que é a mensagem de erro, caso essa condição aqui não seja satisfeita. Ou seja, se eu não tenho um mínimo de 3 caracteres, ele vai exibir essa mensagem de erro. No e-mail, eu posso passar direto. Então, aqui, ó, e-mail inválido. Vou até autocompletar aqui com o Copilot. E-mail inválido. Olha só, se eu enviar de novo ali, e-mail inválido. Mas tem uma segunda forma que eu prefiro, aí vai de você que está desenvolvendo. Eu não gosto muito de deixar as coisas implícitas, assim, eu gosto de deixar elas bem explícitas. Então, eu posso deletar aqui, passar um objeto e dentro desse objeto eu defino a mensagem. Então eu estou falando aqui, ó, que a mensagem é nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Se eu enviar lá, agora, ó, nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Por quê? Porque aqui eu estou falando que para esse campo aqui eu estou passando uma mensagem de erro. Então eu prefiro deixar ela explícita dessa forma. Então a mesma coisa aqui, ó, no e-mail, eu vou deletar aqui, vou abrir um objeto, digitar message, e-mail inválido. Por quê? Isso aqui deixa o código um pouco maior, tá? Eu entendo. Algumas pessoas gostam de códigos bem mais enxutos, bem mais
curtinhos, mas eu gosto de deixar o código bem legível. Eu prefiro que esse código fique legível para que outras pessoas, quando forem pegar, por exemplo, o meu código para dar uma manutenção, para desenvolver alguma melhoria em cima, sei lá, depois de 6 meses, 9 meses que esse código foi desenvolvido, a pessoa simplesmente bata o olho no meu código e entenda o que está sendo feito ali. Então eu prefiro deixar as coisas legíveis a deixar elas mais curtas, né? Eu perdi a palavra agora, mas, né, deixar um código mais curto. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui para o restante. Então no Refine aqui, eu posso passar mais um carinha aqui, Message, selecione uma opção. E no Password eu posso passar para os dois carinhas, para o Min e para o Max. Então aqui, Message, a mensagem vai ser a senha deve ter no mínimo, aqui no mínimo tem acento, 3 caracteres. E para o 6, o message, a senha deve ter no máximo 6 caracteres. Beleza. Agora está tudo validado bonitinho. Então, se eu tentar enviar aqui, ó, nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Se eu digitar o nome aqui, vai parar o erro. E-mail inválido. Então, se eu digitar aqui teste, teste, e olha só, aqui ele está validando se tem um .com, .com.br, alguma coisa assim. Então, .com, validou, o e-mail válido. Selecione uma opção. Então, se eu selecionar o 2 aqui, por exemplo, ele validou. E a senha deve ter no mínimo 3 caracteres. Se eu digitar 1, 2, 3, ele valida. 4, 5, 6, 7. Ele já não valida mais porque a senha tem mais 6 caracteres. Então, funcionando bonitinho. Então, se eu vim aqui, ó, Inspect, console, e olha só, eu cliquei em enviar ali, ó, tô clicando em enviar, ele envia o nosso formulário normalmente com os dados que a gente selecionou. Então, teste para e-mail, nome Felipe, password 12345 e a opção selecionada, né, a opção 2 aqui. Então tá funcionando bonitinho o nosso formulário com a validação do Zod. E o Zod não tem só essas validações, né, do tipo string, ela tem type number. Se a gente entrar aqui, ó, Zod.dev, por exemplo, vir aqui no primitivos, a gente tem aqui validações do tipo string, do tipo number, big int, boolean, date, né, se você quer validar se uma data está vindo da forma correta, tipo symbol, undefined, null, void, any, unknown e never. Então a gente tem esses tipos primitivos aqui, tem tipos de correção primitiva, tem tipos literais, e olha só, o tipo string não é só o tipo string. Então a gente tem aqui, a gente utilizou ali, ó, a gente tem dentro do tipo string validações de número mínimo de caracteres, número máximo de caracteres, números exatos. Então, por exemplo, o campo deve ter exatamente 5 caracteres do tipo e-mail, URL, UID, emoji, nano-ID. Mano, tem muita coisa aqui dentro da biblioteca do Zod que a gente pode utilizar. E também, ó, como passar, por exemplo, as mensagens de erro, ó, o parse de date time. Então, tem muita coisa aqui dentro da biblioteca do Zod que você pode explorar aqui na documentação. Se você quiser também, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando as validações do Zod, né? Um vídeo mais completo. Aqui foi só como integrar com o Hookform, mas o Zod ele é bem completinho, assim como o Yuppie também é bem completinho na questão de validações. Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito no canal, mano, se inscreve aí. Vou lançar no canal aqui pelo menos 2 vídeos por semana. Tô pensando em trazer uns projetinhos aí também para vocês entenderem, né? Para mostrar para vocês como fazer um projeto do zero, de alguns projetos mais simples para você que está aprendendo a programar e também para você que talvez está se atualizando aí. E é isso. Não esquece de ativar o sininho também com todas as notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, valeu. Fui.